Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está nos acompanhando, que já é ouvinte. Que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe este domingo que comemora a extensão da ressurreição do Senhor pelos séculos dos séculos. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, e agradeço a sua companhia para refletirmos a palavra de Deus. Hoje são 4 de setembro de 2022, celebramos o 23º domingo do tempo ordinário. Escutemos, ouvinte, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos hoje Lucas, capítulo 14, versículos do 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou ainda, qual rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Veja, ouvinte, temos ainda o capítulo 14 de São Lucas. Depois que Jesus participa da refeição na casa de um dos chefes dos fariseus, ele retoma o seu caminho em direção à cidade de Jerusalém, seguido por uma multidão enorme. No percurso, algumas curas foram realizadas e sábios ensinamentos foram transmitidos por Jesus. Muitas pessoas então começaram a acompanhá-lo. Sabendo o que ele esperava na Cidade Santa, Jesus então compreende que é preciso alertar as multidões dos perigos. Ele não quer iludir ninguém. De agora em diante, somente quem estiver disposto a pagar o preço devido deverá seguir a Jesus. Os que estiverem livres e forem capazes de renunciar ao melhor que possuem, família e todos os bens, então devem segui-lo. A opção por Jesus deve ser uma opção consciente. Seguir a Jesus, aqui Papa Francisco comentou, não significa participar de um cortejo triunfal. Significa compartilhar o seu amor misericordioso, entrar na sua grande obra de misericórdia em favor de cada homem e de cada mulher. O texto diz assim: Jesus, então, voltou-se para ele. Aqui nós devemos compreender essa expressão. Dizendo voltou-se para eles, quer dizer que Jesus então olhou para o rosto daquela multidão. Voltando-se, ele então apresenta 3 condições: sacrificar todos os laços familiares e renunciar a si mesmo, carregar a própria cruz e abandonar os próprios bens. No caminho do discipulado, Jesus estabeleceu 2 etapas. A primeira, segue-me, e a segunda, se alguém quer me seguir.
Na primeira, basta a atração pessoal e a curiosidade que suscita a sua pessoa. Na segunda, somente permanece no segmento aquelas pessoas que estão dispostas a sacrificar tudo para não perder Jesus. Onde eu me encontro? Continuo fascinado por Jesus naquilo que diz e fez? Ou sigo Jesus porque já deixei tudo que tinha? Posso dizer que está me custando caro, que estou renunciando a algo para permanecer com Jesus? Saberei quanto para mim é precioso seguir Jesus quando saberei qual é o preço que devo pagar para o seu seguimento. Não basta ter boa vontade, é preciso que eu tenha meios suficientes e as forças necessárias. Jesus então apresenta as condições que poderão significar um contraste com o amor familiar, filial, conjugal e fraterno, e até com a própria vida. Por que essa radicalidade? Assim, não suporta que compartilhemos o nosso coração com as pessoas amadas e não permite que tenhamos em consideração coisas boas que dificultem, portanto, a consideração dele como nosso bem maior. Do discípulo, Jesus espera que não ame ninguém como ama a ele. Espera ser considerado o primeiro de nossos afetos e o maior de nossos bens. Por que tanta radicalidade? Simplesmente porque Jesus conhece o coração humano, conhece o poder que tem os laços de sangue, conhece a possibilidade que a família se torne uma prisão. A intenção das palavras de Jesus consiste na libertação da pessoa humana de todas as forças que possam aprisioná-la, entre as quais as relações e os afetos de sangue. A família é uma realidade sublime, mas muitas vezes ela conserva certos vícios internos muito difíceis. Os pais podem ser muito apegados aos filhos e os filhos aos pais. Em situação assim, a decisão pela vida matrimonial e pela vida sacerdotal se torna realmente uma decisão difícil. A história das vocações cristãs conhece, por exemplo, bem esses conflitos, esse sofrimento nas famílias que às vezes se rebelam contra a vocação de um filho ou de uma filha. A história das vocações cristãs conhece vocações que abortaram porque as ligações com a família não permitiram. E não só do ponto de vista, digamos, da vocação sacerdotal. Muitos casais se separam precisamente porque as relações com os familiares biológicos são relações fortes que dificultam uma nova relação. O livro do Gênesis já dizia que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. O Decálogo exige como prioridade o amor a Deus, e o amor aos pais ocupa o 4º mandamento, antes dos outros amores, mas depois do amor a Deus. Os levitas abandonaram a família para ser mais assíduos ao Senhor, e aos membros da comunidade de Qumran era exigido que se separassem da família para ser mais vigilantes na espera do Senhor. Jesus exige uma renúncia que ele mesmo realizou em sua vida pessoal. Exige uma ruptura que possibilite um amor extenso, universal, um amor no qual Deus tem a primazia e a família tem o seu lugar, mas sem o poder de mando. Quem não carrega a sua cruz? Os evangelhos preferem usar verbos positivos, tomar e carregar, e não passivos como suportar e padecer. É um gesto voluntário, exige fortaleza e decisão. O discípulo será chamado não somente para superar certos obstáculos, mas serão pedidos a eles sacrifícios muito pesados.
O segmento exige as melhores energias e as máximas realizações, não para a própria exaltação, mas para a felicidade dos povos. Por isso Jesus anuncia as duas parábolas como forma de advertência. Ele não faz propaganda vocacional, mas até espanta as vocações. Nós devemos aprender dessa atitude de Jesus, sobretudo agora que as vocações são mais escassas. Não devemos acolher as pessoas com superficialidade e não apresentar as dificuldades objetivas do segmento. Duas parábolas ilustram a seriedade e a severidade das palavras de Jesus, a construção de uma torre e a preparação para a guerra. Ele não quer que os discípulos se assemelhem ao homem que começou a edificar sem ter a certeza se terminará a construção. Por não ter avaliado primeiro, se dispunha de todo o necessário, deixando a casa pela metade, sendo considerado ridículo pelos seus conhecidos. Mais grave ainda o caso do rei, que conduz uma guerra sem nem mesmo imaginar que o seu adversário poderia estar mais preparado do que ele para a batalha. Seguramente vai sair derrotado porque não tinha previsto que os seus adversários estivessem assim, tão preparados. Por isso perde o reino. Deixar as coisas pela metade e perder a guerra são uma desmoralização. Construir uma torre faz parte do programa de defesa para qualquer rei. Os preços da construção são altos. É preciso sentar para calcular os custos, arriscando de não terminar e comprometer as contas do povo. A imagem quer dizer que o cristão se coloca no coração da sociedade como defesa e garantia contra eventuais assaltos de forças adversárias. Decidir-se pelo seguimento de Jesus é como empreender uma guerra contra todas as potências do mal que ameaçam a vida das pessoas e da sociedade. Quem não constrói uma fortaleza pode ser derrotado no campo de batalha. Eu, Paulo, velho prisioneiro, faço-te um pedido em favor do meu filho Onésimo, que fiz renascer na prisão. Receba-o como se fosse a mim mesmo. A primazia de Cristo em relação aos outros valores dignos de consideração emerge do maravilhoso trecho da brevíssima carta de São Paulo a Filémon. Filémon era um rico senhor, para alguns responsável pela comunidade dos colossenses, tinha um escravo de nome Onésimo que fugiu de sua casa, inclusive roubando-lhe dinheiro. Talvez tomado de remorso e, quem sabe, diante das dificuldades da vida, sabendo que Paulo estava na prisão, Onésimo foi procurá-lo. Ali se converte e pede ao apóstolo ajuda. Paulo resolve ajudá-lo. Escreve um bilhete de recomendação a Filémon, pedindo-lhe que perdoe o seu irmão fugitivo, que esqueça o furto e o aceite não como escravo, mas como um irmão. Naquele tempo, a escravidão estava em pleno vigor. Paulo pede que, em Cristo, as coisas se transformem dessa maneira. Senhor, vós fostes um refúgio para nós. Que a bondade do Senhor repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nossos trabalhos. Fazei dar frutos o trabalho de nossas mãos. Se, ouvinte, nos entregamos, se deixamos tudo por Cristo Jesus, ele se torna um refúgio para nós e ele faz com que a sua bondade repouse sobre nós e nos conduza, e os nossos trabalhos serão fecundos. Ouvinte, antes da bênção, nós estamos iniciando o mês de setembro, que é conhecido como o mês da Bíblia, pela recorrência da memória de São Jerônimo, tradutor da Bíblia para a língua latina,
em 30 de setembro. No Brasil, a proposta pastoral do mês da Bíblia surgiu em 1971 em Belo Horizonte, Minas Gerais. De Belo Horizonte, foi se estendendo para as outras dioceses. Em 1978, já era uma experiência bastante estendida por muitas dioceses do Brasil. São Jerônimo diz: ninguém pense que desejo reunir em breves palavras o conteúdo deste livro, pois esta escritura contém todos os mistérios do Senhor. Tudo o que a língua humana pode proferir e uma inteligência mortal pode receber está contido neste livro. Será para nós a visão de todas as coisas como as palavras de um livro selado. É um comentário que São Jerônimo faz ao livro do profeta Isaías, mas esse comentário pode ser estendido a toda a Escritura. Tudo que a língua humana pode proferir e uma inteligência mortal pode receber está contido neste livro. Aqui, ouvinte, busquemos a sabedoria de Deus que está nos livros das Escrituras. Essas são motivações para que todos nós possamos dar à Bíblia o valor que ela merece. A Igreja Católica tornou-se mais atenta em relação à Bíblia, ao conteúdo da revelação nela contido, sobretudo durante o Concílio Vaticano II, quando, na Constituição sobre a Palavra de Deus, o Concílio exortou os fiéis para que, com ardor e insistência, todos então se aproximassem da leitura frequente das Divinas Escrituras, porque a ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo. Uma famosa citação de São Jerônimo: debrucem-se, pois, gostosamente sobre o texto sagrado, quer através da Sagrada Liturgia, rica de palavras divinas, quer pela leitura espiritual, quer por outros meios que se vão espalhando tão louvavelmente por toda parte com a aprovação e o estímulo dos pastores da Igreja. Lembrem-se, porém, continuou o Concílio Vaticano II, na Constituição Dei Verbum, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração, para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem, porque a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Ouvinte, todos os anos, então, por ocasião do mês da Bíblia, a Comissão para Animação Bíblico-Catequética da CNBB propõe um texto de estudo para oportunizar a mais ampla educação bíblica possível. Em 2022, o livro escolhido é o de Josué e o lema bíblico inspirador é: o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. O livro de Josué será, portanto, o tema deste mês da Bíblia. O Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Essa, ouvinte, a proposta do mês da Bíblia 2022. Você está convidado a participar. As nossas comunidades recebem os subsídios que são aplicados, portanto, nas leituras e nos grupos de orações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.